Olá, meus amados amigos, meus irmãos, é um prazer novamente estar com vocês aqui para mais uma reunião semanal que nós fazemos. Hoje nós estaremos estudando sobre a vida de Jó, que fala sobre o assunto de quando os pais sepultam seus filhos. Então nós estaremos dando uma analisada no contexto geral desses fatos e tentando trazer para os irmãos algum esclarecimento a respeito de tudo isso. É difícil para um pai lidar com essa situação, ter que enterrar o seu filho, não somente filho, né, mas um parente próximo, um pai, uma mãe, um amigo muito chegado. Então nós vamos tentar fazer uma exposição a respeito desse assunto e prepare-se, pode ser uma coisa impactante na sua vida, pode ser uma coisa que venha a mudar, alguma coisa pela qual você já esteja passando ou poderá no futuro passar. Então nós precisamos nos preparar para essas coisas, não é verdade? E nós precisamos falar já que desde o início, né, desde Adão, a morte ela se apresentou à humanidade. A morte não é uma coisa natural, nós não nascemos para morrer, nós nascemos para ter eternidade ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo, ao lado de Deus. Mas por fim, meus amados, veio a maldição através do pecado, né? Este fato nos permite agora, hoje, entender esta realidade da vida como uma coisa natural, porque nós já estamos dentro desse contexto, né? Davi, meus irmãos, ao se deparar com o estigma da morte, ele orou a Deus, né? Ele pediu, através do Salmo 39, 4 e 5, que Deus fizesse com que ele conhecesse qual seria o seu fim, qual que seria a medida dos seus dias, ou seja, quando ele iria morrer. Para quê? Para que ele se sentisse ou se percebesse fraco, na fraqueza, como ele era fraco. Então ele deixa isso, deixando claro assim, meus amados, que todo e qualquer homem, ele é apenas vaidade. Não importa o que nós sejamos hoje, o que nós possamos ser, nós vamos todos pagar pelo preço do pecado. Nós todos iremos morrer, né? O fim da carne, né? O fim do que é visível, ele vai ser igual para todos, independente de quem quer que nós sejamos ou de quem quer que nós tenhamos, né? De bens, de coisas aqui nesse mundo. Filósofos, cientistas e pensadores, meus irmãos, nada vem além da vida física. Nada vem além da vida física. Mas nós, aqueles que cremos no Senhor, nós temos a certeza de que existe sim vida após esta morte física. Nós cremos na restauração humana através de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos na eternidade ao lado do Pai. E isto é fundamentado, inclusive, na própria criação, meus amados. Lá no Éden, quando nós fomos criados, há sim um Deus por trás de tudo o que nós vemos, de tudo o que nós vivemos ou sentimos, não é verdade? A ciência, ela explica algumas coisas, mas ela não explica tudo. Então nós podemos dizer que, neste caso, a ciência não explica. Mas as escrituras sagradas, meus irmãos, colocam tudo às claras. Aliás, ela não deixa dúvida nenhuma. Dúvida nenhuma. Neste estudo de hoje, meus irmãos, nós veremos sobre a questão da morte envolvendo a família de Jó. Uma tragédia que envolveu os seus 10 filhos, os 10 filhos do patriarca, que eles estavam ali em uma festa, em um banquete, né? E repentinamente eles foram assassinados pelos sabeus, cujo significado é bandidos. Este nome ele é original, inclusive na Vulgata Latina, bandidos, né? Muito provavelmente de Sabá, muito provavelmente lá de Sabá. Eles eram descendentes de Sebá, está em Gênesis 10, em Gênesis 10, 7, ou seja, eles eram africanos, conforme esclarece também Isaías 43, 3. Eles eram homens de alta estatura, eles eram, na verdade, mercadores. Isaías 45, 14 também fala a respeito. Mas podemos, meus amados, ter também os autores disso como os
Deus, porque algumas traduções traz, ao invés de serem os sabeus, eles falam dos caldeus. Então, algumas traduções trazem caldeus e outras sabeus. Mas, meus amados, já prosseguindo para o assunto, além da morte dos filhos, houve também o que? O fogo que desceu do céu e que queimou tudo o que Jó possuía. Ou seja, não se perdeu apenas os filhos, mas tudo o que ele possuía. Os seus animais, as suas casas, enfim, consumiu tudo. O fogo de Deus, nos diz assim a palavra, né? O fogo de Deus é uma arma do Senhor. Nós não podemos esquecer disso. O fogo de Deus é uma arma do Senhor. Segunda Reis 1, de 10 a 14, nos esclarece e deixa claro isso, meus irmãos. Mas de uma forma até irônica, entende-se que Satanás, ele recebeu a permissão de Deus a usá-lo, dizendo que não poderia tocar apenas, ele só não poderia tocar na vida de Jó. Né? Então, de uma maneira meio irônica, assim, dá para deixar se perceber que ele recebeu ali uma permissão para usar, inclusive, esse fogo que veio do céu. Né? E isto tudo, meus amados irmãos, aos olhos de Jó, aconteceu do nada. Aconteceu de repente. De repente ele se viu perdendo tudo aquilo que ele tinha. O ser humano, ele até está acostumado com o perder e o ganhar no dia a dia. Claro, hoje nós estamos bem, amanhã nós estamos tão bem, fizemos uma coisa, deu certo, fizemos outra, não deu certo, deu errado, conseguimos ganhar bens, conseguimos ter bastante ganhos, nós estamos vivendo bem, de repente a gente não está tão bem, né? Então, nós aprendemos a lidar com essa situação. Nós sentimos a perda, mas aprendemos de uma certa forma a lidar com tudo isso. Mas quando se fala sobre perda de um filho, quando se fala sobre a perda de um filho, eu acredito que seja a maior experiência de dor que um ser humano pode ter. A maior experiência de dor que um ser humano pode passar por ela, né? Ele pode passar, sim. E cada um de nós estamos aqui propensos a isso. Nós podemos, sim, passar por essa situação. Hoje, então, nós estaremos aprendendo com tudo que Jó presenciou no contexto do seu livro, né? Nós estaremos vendo que ele passou por todas essas situações. Estaremos aqui hoje através do que nós vamos relatar para os irmãos e do que está escrito em Jó. Nós vamos ver e entender e perceber o que nós devemos fazer, qual o nosso comportamento, como nós devemos agir. Né? A leitura proposta está em Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Versículo de 13 a 16 e mais o 19. Jó capítulo 1, versículo de 13 a 16 e mais o 19. E já entrando neste primeiro assunto que propõe a revista da Escola Bíblica, meus amados, nós vamos tentar descobrir aqui quem era Jó. Nós vamos falar sobre a sua esposa e vamos falar também sobre seus filhos, ok? Meus irmãos, tudo indica que Jó, veja bem, tudo indica que Jó viveu na época dos patriarcas, de Abraão, Isaac e Jacó, entre o ano 2100 e o ano 1800 a.C., 2100 e 1800 a.C. Ele foi nascido na terra de Uz, ou seja, na mesma terra de Abraão, né? Ou seja, lá no norte da Arábia, lá no norte da Arábia. Vamos trazer para cá, para a gente não alongar muito. Se eu entrar na região já vai ficar mais difícil. Eu ia falar toda a volta que ele deu, mas vamos lá. Já outras pesquisas e entendimentos, eles apresentam ele vivendo em uma época pré-mosaica, ou seja, antes de Moisés, ali entre o século 25 e 28, né? Entre o século 25 e 28, ou seja, entre o ano de 2500 e 2800 antes de Cristo, meus irmãos. Né? E isso é explicado também porque naquela época a longevidade ela era prevalecente, e Jó ele viveu por 140 anos, conforme Jó 42:16 nos traz. Conforme Jó 42:16, ele viveu 140 anos. Então a longevidade ali se fazia presente. Então é bastante possível que ele tenha vivido entre 2500 e 2800 a.C.
Então nós temos esse comparativo, pode ter sido em 2100, 1800 a.C. e pode ter sido também 2500 e 2800 a.C. Na verdade, é certo que ele nasceu após o dilúvio. Isso nós não temos dúvida nenhuma, ele nasceu após o dilúvio. Jó 22:16, meus amados, nos apresenta isso. Tá? Então, nós lendo Jó 22:16, nós entenderemos que ele nasceu após o dilúvio. Na verdade, meus irmãos, ele conhecia Deus, ele comungava com Deus, e isso foi dito pelo próprio Deus. Então, é uma informação que veio através da palavra de Deus no seu livro, né? Deus deu testemunho dele. Jó 1:8 foi quando Deus perguntou para Satanás, né? Você observou ali o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal, né? Dessa maneira. Então, o próprio Deus deu testemunho dele, né? Então, um pouquinho de Jó para vocês. Com relação à sua mulher, né? Ela parecia não ter nome. Então, na Bíblia não consta o nome dela, ok? Então, não tem o nome dela na Bíblia. Porém, na tradução rabínica, seu nome é Sitis, S-I-T-I-S, na tradição rabínica, tá ok? Então, o nome dela é Sitis. Este fato ele é encontrado em algumas literaturas pós-bíblicas, porém eles não provam. Entendemos este fato como uma especulação, porque não está na Bíblia, então não foi mencionado, né? Mas esses livros, essas literaturas históricas que tem, trazem o nome dela como sendo Sitis. Tudo o que se sabe dela, meus irmãos, biblicamente falando, está no capítulo 2, no versículo 9, onde em sua sinceridade, ela diz para Jó, lá, ela é tácita e direta, ela diz, ainda conservas a sua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó, capítulo 2, versículo 9. Então é nesse momento que ela fala, que ela se apresenta, e é dessa maneira que ela se apresenta. E com isso, meus amados irmãos, ela acabou ganhando uma fama de ser doida, de ser insensata, de ser uma pessoa que não amava a Deus. Mas, meus irmãos, embora todo o sofrimento, dores e a doença de Jó, ela não deixou de fazer o seu papel de esposa, permanecendo assim ao lado do marido. Ela em momento nenhum deixou de fazer o papel de esposa. Nós aqui hoje não mencionaremos sobre a sua doença física, sobre as chagas que vieram sobre ele, sobre todos aqueles problemas de saúde que vieram. Nós não mencionaremos porque nós estamos aqui hoje falando dos filhos. Então nós não estaremos batendo em cima desta tecla, mas ela não deixou em momento nenhum de ficar do lado do seu marido, né? Agora, ela passou pela mesma perda. A sua perda foi igual à de Jó. Ela é a mãe também dos 10 filhos de Jó e é a mulher de Jó. Então, aquilo que ele sofreu, ela também sofreu. Só que cada pessoa vai responder de uma maneira a essas questões, né? Então, ela em seu sofrimento, nós podemos entender, né? Que ela perdeu ali um pouco a capacidade de compreender o porquê que Deus permitia tudo aquilo. Nós entendemos sim o seu desespero e que isso afetou realmente a sua fé. Ela, em desespero, ela tentou até influenciar o seu marido, que suportando tudo o que passava, saiu da maldição e sofrimentos para a bênção de Deus. Mas ela respondeu da maneira como nós vemos a maioria das pessoas aí respondendo a isso, acusa Deus, confronta com Deus, perde a fé, se afasta. Se ela não tem uma pessoa do lado dela para segurar na mão dela firmemente e falar, né? Não podemos desistir, nós temos que manter a esperança, nós temos que manter o nosso relacionamento com Deus, porque Cristo vive falando isso para nós hoje, nos dias de hoje. Ele ressuscitou e foi por mim e foi por você. Ele está lá esperando nós. Ele está nos esperando e ele vai sim estar ali de braços abertos, aguardando a cada um de nós. Este é o nosso momento com ele. Então nós temos que manter a nossa esperança,
nessa relação com ele. E ele vivo está. Não tenham dúvida disso, meus amados. Não tenham dúvida disso. Jó, ele já respondeu de uma maneira diferente, né? Tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, ele aguardou em Deus, ele buscou a Deus, ele se manteve na presença de Deus e recuperou, ele voltou a ter todas as coisas conforme Deus havia prometido a ele, meus amados. Falando um pouco de seus filhos, né? Os filhos dele tinham deles dois, né, de Jó e da esposa dele, da mulher dele, né? Naquela época o termo esposa nem existia. Então, os filhos deles tinham o quê? Uma rotina de banquetes, de comidas, bebidas, e o seu pai oferecia sacrifício por eles. Então, o pai vivia orando, vivia oferecendo sacrifício por eles, porque o pai deles entendia que eles estavam ali em festas e poderiam estar transgredindo de alguma maneira, mas o pai se mantinha firme, orando e oferecendo sacrifício para eles todos os dias, meus amados. Havia muito zelo, havia muito cuidado espiritual para com eles, através do seu pai. Mas quando Satanás questionou a fidelidade de Jó, Deus permitiu que ele tocasse em tudo que era dele, menos nele mesmo. Não poderia tocar nele com o fator morte, sobre ele. Tanto que ele ficou doente, se coçava com telhas. Meus amados, foi uma situação que é inimaginável para nós. Afinal, quantos de nós aqui sabemos de situações em que um pai e uma mãe perdeu 10 filhos em um só evento? Poucos, né? Então, uma coisa inimaginável realmente. E assim, a tragédia ela veio contra os filhos de Jó, a morte contra os filhos de Jó. E Jó sofreu as consequências disso, né? Eles estavam ali festejando juntos, né? E foram atacados pelos sabeus, ou caldeus, como eu já falei para os irmãos, e por fim, eles todos foram mortos, né? O segundo assunto da escola bíblica dominical, ele já fala o quê? Ele fala da morte, ele fala da tristeza de Jó, da tristeza da sua mulher, da fidelidade de Jó ao Senhor em meio à dor, né? A morte, meus amados, não é um fenômeno natural da vida humana antes do pecado. Se tornou uma coisa com a qual nós tivemos que nos habituar agora, após o pecado, né? E na Bíblia é usada a palavra thanatos, que significa o quê? Separação, ou cessação da vida física. Então é a separação, a morte é a separação. Seus filhos não seriam mais vistos por ele enquanto ele estivesse aqui nesta terra. É desta maneira, né? Porém, como cristãos que nós somos, meus amados, nós devemos encarar com muita fé e com muita confiança este evento. É lógico que nós vamos sofrer, mas nós devemos encarar com fé e confiança, né? A morte, ela não nos reterá na sepultura, conforme diz a palavra de Deus. Ela serve apenas como um meio de nós chegarmos até a eternidade. É um meio de chegarmos à eternidade. João, muito bem. João 5, versículo 24, diz assim: em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É assim que nos apresenta a palavra de Deus, o relacionamento com a morte. Mas mesmo assim, meus amados, a morte é muito triste. Nós entendemos esse evento, a maneira como ele é apresentado, mas mesmo assim a morte é muito triste. Salomão escreveu em Eclesiastes 7:2, né, que é melhor você estar no lugar de luto, porque é diante desta realidade, da realidade do luto, né, que nós vamos refletir sobre a vida que nós temos, que nós vamos refletir sobre tudo que acontece na nossa vida, e assim isso vai nos levar a uma vida um pouco mais racional, um pouco mais equilibrada, vai nos trazer um pouco mais de humildade. Nós precisamos entender que todos nós, ricos, pobres, ruins, bons, nós passaremos por este evento que é a morte, né? A não ser aqueles que serão levados com a vinda de Cristo, né? Aqueles que serão arrebatados com a vida de Cristo. Essa é a nossa esperança, mas o evento morte está aí e nós precisamos
estar preparados para isso, né? Então, nós precisamos entender que tudo isso vem e nos deve levar a entendermos a realidade da fraqueza humana, da dependência de Deus. Imagine Jó e a esposa dele, meus amados, sepultando 10 filhos. A Bíblia não fala que houve o sepultamento, mas nós sabemos que houve, não é verdade? Jó era um homem feliz, de vida íntegra, respeitado por todos, próspero e fiel a Deus. É quando de repente surge aquele inesperado, do nada. Ele vive um momento de tristeza, aquele momento de choro, né? Jó rasgou o seu manto, ele raspou a sua cabeça, amaldiçoou o dia que ele nasceu. É dessa maneira, é a reação, é assim, né? Mas mesmo diante de todo esse sofrimento, ele adorou o Senhor. No capítulo 1, no versículo 21, ele disse o quê? Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É desta forma, meus amados. É difícil. A mulher dele não conseguiu. Persistiu, ficou, permaneceu, insistiu ao lado dele, insistiu, mas ela não conseguiu pensar desta maneira. Ela passou por uma dor muito grande, né? Essa dor, meus amados irmãos, ela não passa. Jó ali, essa dor angustiou ele falou isso porque ele realmente cria em Deus, que é o que nós devemos fazer e ter dentro de nós essa relação. Mas ele passou por essa mesma perda, ele passou por essa dor, ele sofreu muito. E a aceitação, meus amados, depois desse primeiro impacto, desse momento, a aceitação ela vai tornar o quê? Aquele luto um pouco mais digno, aquela perda um pouco mais digna, né? E assim ele pôde dizer que nu ele nasceu e nu ele vai tornar ao ventre, né? Mantendo assim a sua fé e a sua confiança em Deus. E é isso que nós devemos fazer, é isso que nós devemos ter dentro de nós, meus amados. Satanás, ele atacou aquilo pelo que Jó orava todos os dias. Olha, veja bem a maldade, né, onde está. Ele atacou aquilo pelo que Jó orava todos os dias, ou seja, pelos seus filhos. Atacou e destruiu todos os seus bens materiais, todos mortos e destruídos, inclusive seus servos que cuidavam do rebanho da casa, o seu rebanho, a sua casa. E como eu já falei, a Bíblia não fala em sepultamento, mas aconteceu, com certeza ocorreu, meus amados. Sempre que ocorre o evento morte, a família cristã ou não, vejam bem, a família cristã ou não, ela deseja que ela deseja, como eu falo para os irmãos, assim, vamos colocar no assunto de hoje, ela deseja que, o assunto de hoje são os filhos, então vamos falar dos filhos. Então a família cristã ou não, ela deseja que o seu filho seja salvo. Cristã ou não, ela deseja que o seu filho seja salvo, ela não quer que ele tenha morrido, né? Ela não se conforma com aquilo. Aliás, este é o desejo para todo parente próximo, né? A gente, quando fala de algum parente próximo que faleceu, o coração da gente já aperta, né? Já aperta. Mas a morte, meus amados, vista por um cristão, e quando eu falo cristão, eu não estou falando aqui de pessoas da Assembleia de Deus, pentecostais, não estou falando de pastores, eu estou falando cristão, eu estou falando de quem acredita em Jesus Cristo, meus amados. Entendam isso. Quando nós trazemos aulas, quando nós falamos para os irmãos, quando nós comentamos com os irmãos, que nós falamos cristão, nós não estamos falando apenas de cristãos pentecostais, assembleianos e metodistas. Não, nós estamos falando de cristãos. Nós estamos falando de quem acredita em Cristo. Então prestem bem atenção nisto que eu estou falando para vocês. Você acredita em Cristo? Então você acredita naquilo que nós estamos conversando hoje. Você acredita naquilo que Deus te traz, naquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo te apresenta como conforto. E Ele ressuscitou, meus amados. Ele ressuscitou e foi e está preparando lugar para nós. E lá nós estaremos arrebatados ou tendo morrido no transcorrer dessa nossa santificação, dessa nossa busca, nós estaremos com Ele, com certeza nós estaremos com Ele, né? Então, vamos lá, o cristão,
que verdadeiramente está em Cristo, que verdadeiramente vive esse relacionamento com Cristo, ele traz dentro de si sim o lamento, ele traz dentro de si o sofrimento, ele vai chorar, porque afinal nós não somos diferentes nesse sentido de qualquer outra pessoa. Não somos, nós vamos sofrer sim, com certeza, mas nós vamos ter dentro do nosso coração a paz. Por quê? Porque nós temos a certeza do que eu acabei de falar, Cristo, ele ressuscitou, e nós vamos a caminho do nosso verdadeiro lar, que é estar com Cristo. Afinal, nós somos peregrinos aqui nesta terra, é o que diz a palavra de Deus. Nós estamos aqui nos preparando para estarmos com Ele no paraíso, meus amados. Quando o falecido ele confessa a Jesus, mesmo que naquele último momento de vida, no leito do hospital, nós o entendemos como salvo ali em Cristo Jesus, né? No caso de Jó, ele orava e fazia sacrifício pelos filhos para purificá-los. Mas nós sabemos também, meus amados, que a salvação ela é individual, não cabe aos pais o poder de salvá-los. O pai vai orar pelos filhos, vai cuidar dos filhos, vai viver essa relação com os filhos, mas o papel do pai é orientar os filhos, educá-los e levá-los a ter o quê? O conhecimento de Deus. Levá-los a ter o conhecimento de Deus. Meus amados, embora nós passemos por muitas tribulações, inclusive essa que é o luto que nós estamos falando aqui hoje, nós devemos sempre orar para que Deus nos dê forças para suportarmos este momento de choro e sofrimento, pedindo sempre que nós possamos compreender o seu significado. E assim Deus cuidará dos nossos confusos sentimentos e lamentos, porque nós nada sabemos a respeito disso. Ninguém pode te falar a respeito dessas coisas com concisão. Somente Deus, somente Jesus Cristo que veio e nos orientou a respeito dessas coisas através daquilo que nós estamos falando aqui, meus amados. Olha o exemplo que ele nos deixou aqui, o pai e a mãe perderem 10 filhos em apenas um evento, né? É assim, meus amados. Meus amados, nestes momentos nós não devemos nos desesperar e nós não podemos também culpar a Deus, nós não podemos culpar a Deus, mas nós temos que manter o quê? Manter a esperança viva no momento, ou seja, manter a esperança viva desde o momento, desde o evento morte, né? Por quê? Porque existe a promessa de Cristo, né? Então essa esperança é mantida viva naquilo que foi prometida por ele, por nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se sempre que a dor ela vai passar. Ela passa. Pode demorar um pouquinho, mas ela passa. Agora você deve procurar sempre o seu pastor. Você deve sempre buscar, através da palavra de Deus, o seu conforto. O conforto ele vem através do seu pastor, ele vem através de um bom amigo, um bom conselheiro, através de um psicanalista, de um psicólogo. Meus amados, nós precisamos buscar o socorro quando nós não estivermos sabendo lidar com esta situação. Nós não podemos separar, nos desgarrar. Vejam, Jó, a esposa dele, mesmo inconformada, mesmo culpando Deus, mesmo nessa situação, ela não se afastou dele, ele doente. Ele devia estar conjecturando aqui, ele devia estar cheio de feridas, coçando com caco de telha, meus irmãos. A gente se coça com uma mão e se arranha, imagina com caco de telha. E ela não se separou deles. Então, você tem que estar junto, você tem que se manter com a sua família, se manter com a sua igreja, se manter com os seus amigos, você tem que estar numa relação boa com todas as pessoas, embora esteja passando por essa dor. Né? É dessa maneira mesmo. É dessa maneira. Deus, ele vai te dar o conforto. Seus amigos, seu pastor, seu médico, é dessa maneira que funciona. E se você mesmo, com o passar do tempo, não melhorar, não se sinta envergonhado, não se sinta incomodado, de maneira nenhuma. Eu sei que todo mundo vai falar, porque é absurdo o que você está falando. Não, não é um absurdo, porque às vezes você passa 6 meses, ou um ano e pouco, e você fala assim, poxa, eu não vou continuar incomodando ninguém com essas coisas, porque você se sente envergonhado. Não se sinta envergonhado. Não se sinta envergonhado. Pelas análises psicológicas que tem por aí, os psicólogos, eles falam que o luto ele vai durar em média de 6 meses.
A partir de 6 meses já começa a haver uma melhora. É claro que eu não estou aqui especificando tempo para luto, meus irmãos, entendam isso. Não estou e nem posso especificar tempo para luto. Cada um tem o seu tempo, cada um vai ter o seu critério de lidar com esta situação. Mas eu estou falando na média geral que eles apresentam para nós. Né? É mais ou menos esse tempo, 6 meses, e assim pode progredir, pode ir mais para frente isso. Né? Então nós não estamos aqui tentando dar tempo para o luto. Mas se for o caso, tanto ele, ou seja, o seu pastor, aquele seu amigo, aquele seu familiar, ou até mesmo você, até mesmo você, pode se decidir por uma consulta a um especialista. Se você vê que a coisa está grave, que você está se sentindo muito mal, você pode procurar um atendimento de um especialista. Então, nós vimos, portanto, meus amados, que hoje nós falamos, através desse estudo, um dos maiores sofrimentos pelo qual se pode passar uma família. E nós vimos a reação de Jó, vimos a reação da sua esposa e aconselhamos os irmãos em como se relacionar com tudo isso. Amém? Isso é o que especificou a escola bíblica para que nós passássemos aos irmãos. E nós vimos também que a fé e a confiança nas promessas de Cristo, ela já nos consola. Eu falei para os irmãos que ele nos preparou o lugar, né? Ele nos preparou o lugar. Agora, como psicanalista que eu sou por formação, eu preciso trazer algumas informações a vocês. São coisas que vocês vão estar entendendo e que faz parte da psicanálise, né? Cada pessoa, meus irmãos, entende o luto e ela reage de uma maneira diferente. Nós vimos o caso de Jó, da sua mulher, ou seja, pessoas diferentes, o mesmo fato, reações diferentes. Isso é simples. Pessoas diferentes, o mesmo fato, reações diferentes. Isso é natural entre nós. E saber encarar a morte de um ente querido talvez seja uma das mais complexas situações que nós podemos viver. Isso está diretamente ligado ao que? A angústia. Né? Aquele sentimento que você vivencia te deixa angustiado realmente. E assim, nós precisamos buscar restabelecer o quê? O equilíbrio emocional. Restabelecer o equilíbrio emocional. A sua dor é muito forte hoje. Esta dor ela vai te acompanhar. Por quê? Porque a perda ela é muito grande. O choro, a tristeza, a raiva, a ansiedade. E às vezes, meus irmãos, essas reações que eu falei nem aparecem, porque aparece o contrário. O silêncio vem e te cala, te coloca num cantinho. É aquele silêncio que te paralisa, que te destrói. É muito difícil. Nós devemos tentar, meus amados, lembrar da pessoa, mas lembrar o quê? Lembrar daqueles momentos de felicidade e alegria, lembrar daqueles momentos que Deus nos permitiu viver e vivenciar com essa pessoa, filho, tio, sobrinho, pai, mãe, amigo, é dessa maneira. Nós precisamos ser gratos pela oportunidade de termos desfrutados, meus irmãos, desses momentos. Eu entendo que a morte, né? Eu entendo que a morte o levou a Cristo. Né? A morte os levou a Cristo, né? E a pessoa vai se aproximar mais ainda de Cristo. O corpo, meus irmãos, ele pode agir de várias maneiras, sendo as mais comuns ali. A sudorese, fadiga, palpitação, náusea, problemas digestivos, imunidade reduzida, perda ou ganho de peso, insônia, dores, entre tantos outros, inúmeros. Poderíamos ficar falando aqui muito tempo sobre essas coisas, mas eu deixo claro para os irmãos aqui, tudo é questão de você buscar o equilíbrio, é questão de você se achar dentro de você racionalmente para lidar com essa situação, principalmente nós sendo cristãos, Mas eu fico aqui à disposição nos comentários para mais orientações a respeito, se vocês quiserem, tanto como pastor que sou, como também psicanalista que sou. E eu me coloco totalmente à disposição de vocês. E se vocês quiserem e necessitarem, eu estarei sempre à disposição de vocês com informações, ou pelos comentários aqui, ou diretamente no WhatsApp. Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês, que vocês possam ter entendido esta aula, que vocês possam ter crescido na presença do Senhor, que Deus
abençoe e coloque as mãos sobre o lar de cada um e que nós nunca precisemos passar por uma situação como esta. Amém? Eu agradeço muito e humildemente ao que todos têm feito, participando de todas essas nossas aulas de orientações.